Alô, alô, pessoas queridas. Eu sou Elaine Carneiro Eu sou Rosiane Oliveira. e hoje nós vamos dar seguimento à nossa série Os Arcanos Maiores do Tarô e sua aplicação na nossa vida diária. Para quem não está acompanhando, eu espero que você esteja. Esse conteúdo faz parte de uma série de arcanos que a gente vem analisando, né? A gente já está aqui no arcano de número 12. E a gente vai analisando as cartas maiores do tarô e como que a gente reconhece esses aspectos, tanto o lado positivo da carta, o lado da expansão, quanto o lado dos desafios e das sombras, como que a gente reconhece esses aspectos na nossa vida diária. E hoje a gente vai falar da carta O Enforcado, que é uma carta que traz para a gente muito a necessidade da gente pausar, da gente rever a rota dos nossos próximos passos, antes de ficar sempre insistindo em resolver as coisas de uma forma. Então, a gente preparou esse conteúdo com muito carinho, como sempre, e a gente vai começar aqui trazendo a imagem da carta, porque o tarô, né, amiga, ele fala muito por imagens. Vou Para compartilhar aqui com simbologias, vocês. né? Então, a primeira coisa que a gente analisa em cada carta é a simbologia dela. E aqui nós temos essa imagem do enforcado. Então, é importante que você respire fundo, fique presente e simplesmente deixe a imagem dessa carta chegar até a sua consciência, até as suas sensações e vá observando quais tipos de informações você vai tendo insights enquanto olha para essa carta. Na maioria dos baralhos, né, dos tarôs clássicos, como é o caso desse, essa carta ela está muito conectada mesmo a essa simbologia que a gente tem aqui um fundo escuro, né? A gente tem ele de ponta cabeça em uma cruz e a gente tem ele com essa perna assim na forma de um quatro, só que de cabeça para baixo. E ele tem, mesmo que tenha essa cena um pouco pesada, um pouco densa, né? Ele tá com aspecto sereno. Ele tá com aspecto de aceitação de alguma forma. Então, a primeira coisa que vocês precisam se atentar quando a gente vai olhar para a energia dessa carta é que essa cruz significa algum momento da nossa vida onde a gente precisa parar. Você vê que é uma carta que não tem nada de movimento, muito pelo contrário, é uma carta de não ação. É uma carta de onde você está numa encruzilhada que você precisa olhar. Esse nevoeiro escuro aqui atrás dessa carta significa que é algum momento da sua vida onde você já tentou resolver essa situação que você está passando de diversas formas, mas você não viu saída. Esse é o que muitas pessoas chamam também de a noite escura da alma, que é aquele momento onde a gente passa por algum grande desafio que parece intransponível, que nos obriga realmente a mudar de perspectiva, né? A ficar literalmente de ponta cabeça para que a gente consiga encontrar ali um novo caminho. Essas pernas dele aqui na cor vermelha significa que isso aqui, as pernas são o nosso caminhar, né? Nosso ir para a vida, nosso fazer, né? E essa cor vermelha é da energia vital. E ela está na forma de um 4, que é aquilo que a gente precisa da estrutura, das coisas práticas da vida. E no caso do enforcado, as pernas estão aqui imobilizadas, né? Ele não tem como movimentar as pernas. Significa que essa estrutura para a qual você está tentando resolver, ela precisa ser revista, ela precisa ser olhada. E a outra coisa importante dessa carta é que essa pausa que muitas vezes a vida nos obriga a dar, realmente porque não tem o que fazer, não há mais o que você fazer, é justamente o que a gente precisa para
receber, especialmente da energia divina, um insight do próximo passo. Por isso que na cabeça, em volta da cabeça dele aqui, ó, tem uma luz. Aqui não dá para ver muito bem, mas tem sim, né? No, em alguns decks, isso aqui, a cabeça dele tá iluminada mesmo, porque esse artista, ele fez essa luz um pouco mais. Não colocou tanto brilho na luz, né? Mas aqui tem uma luz. Então, finalmente, quando você passa por essa encruzilhada, você precisa realmente parar para receber esse insight, realmente se conectar com essa fé e dar o próximo passo. Tem mais alguma coisa, amiga, que você queira trazer, que você tenha lembrado de trazer com essa simbologia? É a questão dessa escuridão, mas logo atrás vem a luz, né? Ou seja, em qualquer problema, se você parar essa pausa necessária, vai vir uma solução, vai vir um caminho de solução, né? De uma nova perspectiva. É isso. E agora sim a gente vai partir para como que a gente então reconhece, né, essa energia em seu aspecto é, luz, em seu aspecto positivo na nossa vida, como que a gente reconhece essa sabedoria e como que a gente também pode estar usando esses momentos, esses movimentos da vida de uma forma não saudável. Então, os aspectos luz, né? Os aspectos positivos nesse momento é quando você pode ter essa rendição, se render é realmente liberar o controle e se render para pausa, né? É, é essa entrega, né? E a rendição também é sobre já conhece, mas vai ter que se render porque é algo diferente, né? Tá muito nebuloso, precisa ter essa pausa. Para que ela possa ver uma observação interior. Porque muitas vezes a gente, devido à vida no automático, a gente pensa que sabe de tudo, que já sabe como é que vai realizar, só que a vida ela vai trazendo momentos em que é necessária essa pausa para que você possa ver de uma outra forma, de uma outra visão. Então, para que a rendição aconteça, essa entrega, essa pausa, precisa haver uma desistência do que se sabe, desistência do que já sabe, do que se vê, desde os seus sentidos físicos, mas também das suas crenças que você traz dos ancestrais, dos ditos populares, do que a ciência muitas vezes nos traz. Então, existe uma desistência daquilo que você já sabe até um certo momento, para que haja essa fé. A fé que a gente traz aqui, ela não é a fé sobre uma crença, ou sobre uma religião, ou sobre algo em que você acredita na questão de forma religiosa mesmo, mas sim da fé em que você acredita em algo que muitas vezes a gente não enxerga. É o grande mistério em que você tem que dar às vezes esse salto de fé. Porque o salto de fé nada mais é aquilo que você não está enxergando, você não tem controle, você não tem não tem domínio, você está num território desconhecido. Então, para que isso aconteça, você tem que dar um passo de fé, que é essa desistência, essa rendição, essa entrega, para que um novo caminho se abra, novas perspectivas, novas parcerias, um novo trabalho, um novo eu que às vezes está para nascer, que muitas vezes a gente passa por essas mudanças, tanto fisiológicas, biológicas, de ser humano, e também da questão que a gente, a cada 7 anos, a gente também tem grandes mudanças. Nós temos também aos 28 anos a questão de novos caminhos que se abrem, porque um propósito de alma que pede para que você escute a sua alma.
Então, você quer complementar alguma coisa, Lili? Sim, é só trazendo talvez mais exemplos, né, realmente, de essa sabedoria do enforcado, como a Rose falou, ela vem em vários momentos da vida, né? As estações do ano, entre uma estação e outra, é preciso uma pausa. Entre um aniversário e outro, que a gente vive o que a gente chama de inferno astral, né, amiga? É, inclusive, a Rose está passando por inferno astral, por isso que eu fiz essa brincadeira. Também tem essa questão que ela falou, né, de a cada 7 anos, que é uma teoria, né, de que a cada 7 anos a gente passa por uma revisão. Esse dos 28 anos também, que na astrologia é chamado de retorno de Saturno. Tipo, tudo na sua vida começa a colapsar, tudo que você acreditava como não faz mais sentido para você, você tem uma vontade louca de fazer tudo diferente. Também é um exemplo de onde a carta do enforcado se aplica. Tudo isso, na verdade, parece, tipo, é uma carta que é difícil as pessoas aceitarem que ela faz parte, mas se você não fizer essa pausa, você não vai achar, não vai enxergar as novas perspectivas. E essas novas perspectivas são as perspectivas que são alinhadas ao que você realmente quer fazer. É como se fosse um chamado da alma ali. Bora, tá na rota, vamos recalibrar a rota aqui. E essa questão da alma é aquilo que o teu coração ele se preenche, é algo que preenche a sua vida, é algo que preenche com alegria, com satisfação, contentamento, é aquela gratidão que você não tem como explicar, que ela te preenche, e as pessoas quando chegam perto de você, elas sentem. Por quê? Porque você está alinhado com o seu caminho de alma, com o seu propósito de alma. Então, essas questões de missões é muito mais além quando você está alinhado com a sua alma. Mas isso também requer um desapego. Desapegos de deixar coisas para trás, porque esses novos caminhos, essas novas perspectivas pedem que você deixe cargas, deixe malas que não fazem mais sentido, deixe questões, deixe mentalidade também. Às vezes a tua mentalidade precisa ser mudada, ter uma evolução na sua mentalidade. Às vezes o teu círculo íntimo, pessoas que estão próximas a você, precisam de um mexe, de uma mudança ou um local de moradia que você precisa trocar, precisa se mudar, porque você precisa mudar sua mentalidade. E esse local, essas pessoas que você vai mudar, vão ser também alinhadas com o que você está buscando. E, consequentemente, para elas também vai ser uma troca saudável. Então, o desapego ele pede que você deixe para trás aquilo que não faz mais sentido, aquilo que já está como um extra, que já está sendo um excesso. Então, isso são hábitos, isso são crenças limitantes, e também, às vezes, um trabalho que não faz mais sentido para você, um relacionamento que não faz mais sentido para você. Não que seja ruim, não que seja errado, mas às vezes fechou um ciclo. E aí você precisa ter esse desapego, mas precisa de uma pausa para você enxergar no que precisa ser modificado, né? E esse retiro é realmente se retirar do seu do que você realmente faz diariamente, ter um momento no seu dia para olhar para isso, porque às vezes a gente não pode porque tem tantos compromissos, mas muitas vezes você precisa tirar, às vezes um dia, um fim de semana ou uma hora do seu dia para que você possa ter esse momento de pausa, ter esse momento da observação interior e que junto de tudo isso você precisa aceitar que essas mudanças chegaram. Que elas estão pedindo, elas estão batendo na tua porta da tua vida e dizendo assim: Oi, podemos entrar? Mas se você não aceitar, você não vai abrir essa porta. E muitas vezes a gente fecha abre, dá uma espiada no que tem lá do outro lado da porta, né? Ou portal, né? De mudanças. E tipo, agora não. E fecha. Porque não aceita, porque às vezes tem medo, falta de fé. E aí o que acontece?
alguém vai aceitar essas mudanças e muitas vezes você vai ter que fazer um caminho mais longo para conseguir de novo e às vezes não consegue, vem de uma outra forma. Então, essa aceitação vem junto com essa meditação. A meditação ela é uma aliada para que você consiga isso. Porque a meditação é você baixar o volume da sua mente. É você ter esse momento para você. Porque o barulho está na nossa mente. Ah, o que, que as pessoas vão dizer se eu mudar tudo na minha vida? O que vai acontecer com a minha família se eu desistir de fazer algo que todos gostam que eu faça? Ou que eu sempre sigo em fazer? Então, a meditação ela é uma aliada para que você possa ver essa observação interior melhor e com mais facilidade. Porque quando é novo, a gente sempre traz a dificuldade na frente, que é difícil. Mas não é porque é difícil, muitas vezes é pelo medo do novo. Então, a aceitação, essa rendição, essa entrega vai trazer essa possibilidade de você dar esse salto de fé e novas oportunidades, novas possibilidades, e infinitas possibilidades possam chegar até você. Mas você tem que abrir a porta. Senão, você vai pro lado sombra. E é exatamente o que acontece. Essas palavras que eu vou trazer alguns exemplos aí do lado sombra, é justamente o que acontece quando a gente tem esse puxão para parar e a gente não para, e a gente de alguma forma não ouve. Então, a primeira coisa que vai acontecer na sua vida, em todos esses exemplos que eu e a Rose trouxe, né? Ai, algumas fases da nossa vida precisam ser revistas. Se você continuar insistindo e não parar, você vai perceber que tudo vai começar a atrasar. Que é a primeira palavra-chave. Então, preste atenção. O que é que está atrasando na sua vida, que você está tentando e está atrasando? Será que não é para você fazer outro caminho? Mas para fazer outro caminho, você precisa dessa pausa aqui. Senão você vai, se você não parar para sentir qual é o outro caminho, você vai continuar manifestando atraso. Porque não é o fazer que essa carta pede, a carta pede que você pare primeiro. E aí, essa depressão eu coloquei aqui como segundo, mas na verdade eu colocaria ela até como o último degrau, né, dessas teimosias todas, que a depressão é quando a gente não tem força para nada, né? Quando a gente entrou na sombra profunda dessa carta, que é a perda de motivação, né, para para fazer, né? É o extremo oposto, né? Porque a pausa é necessária, mas a depressão é quando você, de alguma forma, não conseguiu ver valor na pausa. Como se você não, como se fosse melhor você ficar parado mesmo. É você para e você não consegue voltar. Então, essa depressão que muitas vezes ela chega porque você já passou muito, muito, muito da medida de já ter revisto, de já ter parado, de já ter, de repente, quando a pessoa manifesta depressão, muitas vezes ela precisava de uma pausa, mas com acompanhamento, né, com alguém ali trazendo uma perspectiva. Então, ela seria a sombra máxima dessa carta, mas ela é uma das mais fortes, né, aqui quando a gente não aceita esse movimento como algo que é necessário. A outra coisa que vai acontecer na sua vida, se você continuar insistindo em realmente não ver valor nessa pausa, é uma sensação de estagnação. Uma sensação de. Imagine que você está dentro de um quarto e só tem uma saída, só que você fica tentando de várias formas e você só encontra as paredes. Então, uma hora você vai entrar e falar assim, realmente não tem saída, mas a estagnação, você não está parando de verdade. Você está tentando abrir várias portas, mas você não parou realmente para entrar nesse estado de perceber que talvez se você subir uma escadinha ali do lado, você vai achar uma saída, que é essa inspiração que vem, né, dessa iluminação aqui. E a resistência é justamente o oposto da rendição, que a Rose falou. Essa resistência é isso. Você já tá no emprego que já tá te adoecendo, um exemplo, você continua insistindo, tá no relacionamento que você já fez de tudo para
salvar, para poder melhorar, e você continua insistindo. Você está, de alguma forma, resistindo parar. Então, é como se você fosse sempre contra a um fluxo, né? Um fluxo que seu espírito está dizendo, a um fluxo que está indo contra esse fluxo de precisar parar. E essa resistência e essa insistência são sinônimos, né? Você fica resistindo, se você fica resistindo a alguma coisa, intrinsecamente você está insistindo em algo que não vai realmente trazer um fluxo que você precisa. E certamente, com certeza, uma das raízes, né, dessa resistência, dessa insistência, desse atraso é a falta de fé. Que essa falta de fé você só consegue acessar, essa retomada de fé, na verdade, você só consegue acessar quando você realmente vê valor nessa pausa e realmente escuta o que sua alma precisa. E às vezes, gente, escutar o que a nossa alma precisa é parar, é ouvir a nossa intuição, às vezes vem através de um amigo, vem através de uma aliança, mas você precisa parar de fazer as coisas do mesmo jeito que você vai fazendo para acessar essa fé de novo. Imagine, então, viver uma vida resistindo a esse fluxo. Claro que você vai entrar no sacrifício, que é a próxima palavra aqui. Então, se alguma área da sua vida está muito sacrificante, está muito dura, está muito pesada, certamente 90% dos casos você está precisando aí fazer como a Rose falou, tirar um final de semana, mas não é um final de semana para maquiar, não. Senão você vai para o final de semana, você vai, sei lá, vai cair ali na cervejinha, vai se distrair. É diferente você realmente, quando essa carta chega na nossa vida, essa pausa não é para pausar e é uma pausa realmente, não. Eu preciso parar comigo mesmo e me ouvir, para que você entenda qual vai ser o próximo passo. Então, se está sacrificante alguma área da sua vida, pause para que você entenda se o seu próximo passo é uma terapia, se o seu próximo passo é uma viagem, se o seu próximo passo é conversar com uma amiga. Então, a primeira coisa é pare. Senão você vai continuar, né? Senão você vai cair na teimosia, que é a outra palavra, né? Senão você vai continuar teimando. Às vezes e aí eu me declaro culpada. Essa teimosia aqui muitas vezes tem a ver com você achar que as coisas têm que ser, na verdade, do seu jeito, ou que só você pode resolver, aí você não consegue pedir ajuda e você fica tentando resolver sozinha na teimosia. Então, muitas vezes o que você precisa é parar e ver, não, tipo, a melhor solução para mim é pedir ajuda. Então, e é claro que se você não ouve todo esse movimento, continua tentando resolver as coisas do seu jeito, controlando tudo, você vai acabar virando uma pessoa pessimista, que você vai ver que as coisas não vão mudar mesmo. Aí você vai, em vez de se autorresponsabilizar e ver que é você que não está fazendo esse movimento de pausar o necessário, você vai, as coisas são assim mesmo, a vida é assim mesmo, é sempre assim mesmo. Quando, na verdade, tudo que você precisa fazer é mudar de perspectiva. E quando a gente percebe, né, o que, que é esse fluxo da vida? É saber que tem um nascimento, um amadurecimento, tem mortes, e a gente vai indo nesse fluxo junto. Então, quando a gente sente que, ok, é um inverno agora, porque eu diria que a casa do enforcado é um momento inverno, que é aquele que você tem que dar uma pausa, em que você vai precisar ter essa observação interior, né? E que você tem que parar com esse sacrifício, porque o sacrifício é a dificuldade na vida. E a gente não veio para a Terra, né, nessa carne humana, ser humano, para sofrer. A gente veio para aprender, ter aprendizados, ter experiências, Isso. mas a gente não veio para ter E é sacrifício, fazer diferente. Isso que a sacrifício. Rosa trouxe, gente. A gente, de alguma forma, tem os desafios que nos fazem crescer, mas não para ficar sofrendo com eles. Por tempo, Sim, mais tempo que eu necessito. a gente tem uma crença antiguíssima que a gente precisa aprender pela dor. E a gente quer trazer, né, a cada dia que a gente pode aprender pelo amor. Pode ser mais leve. Ok, vai ter desafios, a gente vai ter contratempos,
que às vezes a gente vai precisar dessas pausas, mas que pode ser leve, né? Então, o que a gente quer que vocês prestem atenção é aonde não está leve, aonde não está fluido, Então, aonde não aonde está, eu já tentei de tudo, mas parece que não anda. não anda. Então, é um momento de observar, peraí, é aquela coisa, na dúvida não ultrapassa, então dá um freio, para, observa, vamos ver quais são as outras alternativas, quais são as outras possibilidades, né? Às vezes as pessoas, às vezes as pessoas de fora percebem que tem algo e você ouve, mas você não precisa trazer isso como uma verdade, não, é como, ok, então eu vou olhar para isso, né? E aí, como disse, se abrir para ajuda, se abrir para o invisível, com o grande mistério de trazer essas ajudas também, não só físicas, mas também espirituais, né? Que não tem nada a ver com religiosidade, porque a gente tem, né, o invisível para nos ajudar. O quanto ela nos ensina. Quando você sai desse inverno, obviamente vem a primavera. Você vai indo aos poucos mudando, para quando chegar o verão, naquele solzão, você está diferente, você está firme, porque essa tua fé que ali, salto de fé fez você ter esse suporte, sustentação para os próximos passos. E é muito melhor dar seus passos com a certeza que sim, que vai dar certo, que eu vou conseguir, né? Então é aonde que você precisa desse suporte. Isso. E aí, a grande luz, integração dessa carta é quando você não precisa manifestar algo muito tumultuado, às vezes um acidente, às vezes uma doença, para parar. Quando você começa a encarar essa regulação das pausas como uma forma saudável, como faz parte de viver, né? Natural, né? É natural. Então, eu, por exemplo, fiz isso por experiência própria esse ano. No meu aniversário, eu escolhi sincronizou com o feriadão, né, da Semana Santa, eu escolhi tirar um momento de parar 5 dias e ir para um retiro de silêncio, porque eu estava percebendo que eu não estava fazendo as coisas no automático, eu não estava conseguindo me sentir, não estava conseguindo me ouvir, então eu tirei esse tempo. Em vez de esperar alguma coisa cair na minha cabeça, porque eu já sei que já caiu, né? Algum breque acontecer, eu falei assim, ó, deixa eu rever minha rota. E aí lá, dos facilitadores do retiro, ele me trouxe uma analogia de quanto é importante a gente sinalizar. O meu facilitador, ele é nadador também. Então, ele foi um monge, ele já viajou para a Índia, enfim, ele já tem uma caminhada nessa história, né, de retiros mesmo. E ele fala que no nado, quando você está nadando em alto mar, que ele nada em alto mar, você vai nadar, nada, 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 e tem uma hora que você tem que parar e olhar onde é que está o seu ponto. Senão, se você for nadar em linha reta no mar, você não vai parar no lugar. Você tem uns caminhos que você precisa fazer. Então, é assim na vida. Às vezes a gente está fazendo, 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 achando que está se aproximando do nosso objetivo, mas se a gente não parou para ver se está bem, às vezes a gente está distante do nosso objetivo. Então ele falou que ele ganhava as competições que, em vez de ir em linha reta loucamente, que nas colegas dele, que demorava mais para chegar, ele parava em alguns momentos, olhava, respirava. Tá, ele está ali. Então agora eu vou começar a nadar por aqui. Então assim é a vida. Então vai chegar alguns momentos que a gente precisa parar. Não é vaidade, não é mimimi, não é papo de espiritualista, é a dinâmica da vida É natural. natural. Na verdade, não é natural, mas foi feito como se fosse um tabu. Na verdade, tem muita essa era que a gente vive de produtividade, de você só é bom se você estiver produzindo, fazendo, de alguma forma fez a gente desvalorizar e negligenciar esses momentos. Quando eles são, na verdade, às vezes tudo que a gente precisa para viver com realização, né? E só para encerrar, para não ficar muito longo o nosso conteúdo, a gente sempre deixa um lembrete, né, que a gente está fazendo um trabalho em conjunto mesmo, de ajudar a trazer essa energia da luz de cada carta, no caso aqui do enfocado para a sua vida. Então, aqui na carta do enfocado.
A gente ali olharia, né, o que é que está travado na sua vida, o que é que não anda, o que é que está sendo sacrificante você fazer. E ali a gente vai trazer a luz do enforcado, que é trazer esse aspecto positivo de você pausar e realmente ver o próximo passo da sua vida, né? Então a gente faz essa, a gente antes de a gente trazer essa energia, né, dessa da luz dessa carta, a gente vai fazer uma limpeza, vai fazer uma reprogramação com a técnica do Theta Healing. A gente vai tirar o próprio tarô ali para fazer umas perguntas para saber qual é esse ponto que está travado na sua vida, o que você precisa fazer para destravar, reprograma e por fim a gente traz essa energia saudável, é sempre um aspecto saudável para você consiga realmente se autorizar a pausar e ver o próximo passo da situação que você está vivendo, seja ela qual for. E gratidão por nos assistir até aqui. Se puder compartilhar, curtir o nosso vídeo. E estamos aí. Levar essa Gratidão. sabedoria para mais alguém. Então, a gente se vê no nosso próximo conteúdo, que será Carta da Morte. Mas é morrer para aquilo que não faz mais sentido, tá? Já é para vocês não ficarem assustados. Então, até o próximo vídeo.